Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, doutora? Bem, Joia. nossa primeira live é em homenagem ao Dia Mundial, né, de Conscientização do Autismo. Isso. Primeiro, gostaria de agradecer algumas pessoas aqui por esse momento, porque nós estamos numa crise, né, no país, no mundo, não pudemos fazer um encontro presencial, mas nada como a internet para nos unir, né? Isso. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, o Dr. Délio Lins e Silva, que é o presidente da OABDF, que desde o começo da sua gestão incentivou a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo na seccional aqui da OABDF. Dr. Délio tem incentivado, tem dado toda a estrutura para que a gente funcione. Agradecer também a doutora Andréa Saboia, que é a coordenadora de um projeto muito interessante, que é a OAB 360. A OAB 360 organiza todas as comissões temáticas aqui na seccional do Distrito Federal, não só no âmbito da seccional, mas também das subseções, inclusive aqui de Ceilândia, onde eu faço parte e participo da Comissão de Educação. Eu gostaria de agradecer também todos os membros da comissão que certamente estão por aí nos ouvindo agora, né? A nossa comissão, doutora, além de advogados, tem também mães de autistas, pais de autistas, nós temos próprios autistas também inscritos e participando, temos médicos, psicólogos, temos neuro, temos também pessoas da comunidade que nem têm parentes autistas, mas debatem esse tema. Então, um abraço a todos aí da nossa comissão. Agradecer ao Moab, em nome do nosso presidente, Fernando Cota, no qual lá eu sou diretor jurídico. Obrigado por ter me convidado, Fernando Cota. Agradecer Capricha na Inclusão, que também faz parte da nossa comissão. A nossa vice-presidente faz parte, a doutora Marla. Agradecer a AMA, que é uma entidade aqui que atua principalmente com autistas severos, né, que tem aí uma luta grande, principalmente com o GDF, para manter-se lá no local. Agradecer a Abraça, que é uma entidade também, né, que atua aqui no Distrito Federal. A Associação Tudo Azul, viu, doutora, que é uma associação que funciona lá no Gama e atende muitos autistas. Muito bom, a gente precisa conhecer lá o projeto. O programa Todos pelo DF, da Radioatividade, que esses dias todinhos estão lá anunciando, né, o nossa live. E a Clínica Interação e a Clínica Neuromaster, né, que a senhora faz parte. Sim. Então, assim, agradecer essas pessoas que fizeram com que isso acontecesse hoje. Mas eu gostaria agora, eu vou me apresentar, eu sou Edilson Barbosa, atualmente eu estou como presidente dessa comissão, convidado aí pelo Dr. Délio, e faço parte também do Moab, faço parte também aqui na Ceilândia, da Comissão de Educação, e a gente hoje está aqui, agradecer a doutora Angélica Ávila Miranda, a senhora é neuropediatra, não é isso? Isso Se mesmo. apresente aí para os nossos internautas, doutora. Eu que agradeço a oportunidade e o convite, Edilson. É um prazer estar aqui com todos vocês, né, abraçados nessa causa, com responsabilidade, com fé, né, em busca de uma melhor qualidade de vida aos autistas de todo o mundo, né? Muito obrigada pelo convite. Então, eu sou a doutora Angélica Ávila, neuropediatra, né, neurologista infantil, e atuo aqui em Brasília com atendimento de exclusividade na Neuromaster. Atualmente estamos inaugurando a Neuromaster Infantil, um grande projeto também para abraçar mais ainda a causa. Que ótimo. E a senhora participa também na rede pública? Sim, sim, no Hospital da Criança, né, de Brasília, até quando eu terminei agora, em fevereiro, né, e ainda não estou atuando lá em definitivo. Ah, tá. Muito bem. Parabéns. Obrigada. Bem, nós temos aqui um roteiro, doutora, e também os nossos internautas vão poder participar. Quem estiver aí no Facebook já tem algumas perguntas aqui.
E eu gostaria de manter um roteirozinho para que a gente possa ter a dinâmica para o nosso tema, né? O nosso tema, e a senhora foi bem solícita e aceitou imediatamente, agradecer também o Hugo lá da Clínica Interação, como identificar que seu bebê pode ser diagnosticado autista, até porque hoje é o Dia Internacional, né? O Dia Mundial da Conscientização do Autismo, e depois, o que devo fazer até ficar adulto. Então, nós vamos passear aí nesse tema, né? Para começar, eu queria perguntar à senhora, qual o conceito de autismo? Então, essa é o que a gente tem que, a pergunta que a gente tem que iniciar mesmo, né? Até para muitos pais e todo mundo que está participando da live com a gente, né? Então, o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né, que surge na infância, e ele é caracterizado por um importante atraso na aquisição da linguagem, na interação social, com interesses restritos, né, e comportamentos estereotipados ou repetitivos. E no consultório ou até mesmo nas redes sociais, muitas famílias me perguntam: o que é, doutor, esse atraso de linguagem, né? Então, eu sempre explico assim que significa que algumas crianças têm um pouquinho menos de linguagem que as outras. Linguagem verbal, então aquela que não fala, que tem um atraso de fala, e também na linguagem não verbal, que pode ser a criança que não aponta para o que quer, ela pega a mão do adulto e leva até o local que ela quer, né, fazendo isso de ferramenta, e não pode ter atraso de fala e também nesses outros mecanismos de comunicação. Isso engloba o atraso de linguagem. Ah, legal. Então, os pais devem, já nos primeiros meses, primeiros anos de vida, observar isso, né? Principalmente se ela está interagindo, não é isso, doutora? Isso, principalmente se a gente chama de atenção compartilhada, né? Aquela criança que não tem a preferência pelo brinquedo, e sim por compartilhar a atenção com os pais ou com a pessoa que está ali no momento com ela. Outra coisa, como o autismo se manifesta? Então, os sintomas que eu falei anteriormente, né, o atraso de linguagem, o padrão restrito de comportamento, com impacto na interação social e as estereotipias fazem parte do núcleo do autismo, mas a gravidade do transtorno, ela é variável, né? Então, ele é um transtorno permanente, que não há cura, ainda que a intervenção precoce possa alterar o prognóstico e suavizar os sintomas, né? E, além disso, muito importante a gente enfatizar, doutor Edilson, que o impacto econômico na família e no país também será alterado pela intervenção precoce intensiva e baseada em evidência. Procurem intervenções baseadas em evidências. Ah, legal. Então, assim, geralmente, e a diferença, doutora, de repente o pai ou a mãe já tem um filho e depois nasce outro, a senhora nota lá nas consultas que os pais conseguem notar a diferença já? Sim, hoje os pais estão cada vez mais informados, eles já estão chegando na consulta como se fosse com um roteiro, sabe? E eles viram, olha, meu filho mais velho não fazia isso, o meu mais novo está fazendo, então eles estão com a maturidade já para se pensar em uma mudança de comportamento na criança. Esses comportamentos, quando se origina? Qual é o momento que os pais devem, né, estar percebendo isso? Eles se originam nos primeiros anos de vida, mas não tem uma trajetória inicial uniforme, né? Não é regra para todos, né? E algumas crianças, os sintomas são aparentes logo após o nascimento, né? Assim, nos primeiros meses. Mas, na maioria dos casos, os sintomas só são consistentemente observados, assim, identificados, entre 12 e 24 meses de vida. E hoje ainda
toda a comunidade que está envolvida, né, a gente lamenta muito que a maioria das crianças são diagnosticadas entre 4 e 5 anos de idade, né? A gente lamenta muito, tendo em vista que a intervenção precoce está associada a esses ganhos, né, significativos do funcionamento cognitivo e para a adaptação dessa criança, né? É interessante que alguns estudiosos, né, na literatura, a gente já acha que a intervenção precoce intensiva tem o potencial de impedir a manifestação completa do transtorno do espectro autista, né? É aquela questão de coincidir com o período do desenvolvimento cerebral em que ele é plástico e maleável, assim dizendo, sabe? Então, no consultório mesmo, eu costumo sempre orientar as mães. Eu sempre digo que nós não temos, no momento inicial, que preocupar somente com o diagnóstico, com o código, né? A gente tem que preocupar com a melhora nas aquisições dessa criança. E é por isso até que a busca por sinais precoces, né, do autismo continua sendo uma área de intensa investigação científica, né? E a gente divulgou que poderiam mandar algumas perguntas, e eu tenho algumas aqui, tá? E também eu estou vendo que os nossos internautas estão aqui fazendo, daqui a pouco a gente lê e faz a pergunta para a senhora, tudo bem? Então, olha, quais os sinais sugestivos no primeiro ano de vida? E quais os sinais de alerta que os pais devem fazer? Não só os pais, né, doutora? A família também. Às vezes a mãezinha, o paizinho está só focado na criança e às vezes alguém de fora pode alertar. Quais Isso, são? a gente fala o cuidador, né? Isso. Ou a escola, os profissionais, a creche, né? A Geralmente, babá? a babá. Então, vários são os sinais, né? Tem vários descritos. O lactente, ele já pode demonstrar sinais desde os primeiros meses de vida, igual eu disse na questão anterior. Então, já na puericultura, ali na consulta de rotina com o pediatra, é importante a gente investigar e, acima de tudo, valorizar as queixas maternas. Por exemplo, daquele bebê que não teve aquisição do sorriso social, aquele bebê que tem um desinteresse ou um pouco interesse na face dos pais ou cuidadores, que tem o contato visual, pouco contato visual, mesmo quando está mamando, né, na mãe. E a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou, acho que 2018 ou 2019, uma tabelinha muito didática, em que fala, separa entre 6 meses, 9 meses e 12 meses, que são sinais de alerta, né? E o mais importante da gente sempre estar observando é, em qualquer idade, se houver perdas de habilidades já adquiridas, né? Então, com 6 meses, descrito aquele bebê que tem poucas expressões faciais, um baixo contato visual, né? Ausência do sorriso social, um bebê de 6 meses ele já deve, né? O sorriso social a gente sabe que inicia com 2 meses de vida, né? Então, com 6 meses ele já tem que sorrir. E o pouco engajamento sociocomunicativo. Com 9 meses, aquele bebê que não balbucia, que não olha quando chamado, que não olha para o adulto, para onde o adulto aponta, principalmente, e quando tem aquela imitação pobre ou ausente. E com 12 meses, aquele bebê que não apresenta gestos, por exemplo, dar tchau, jogar beijo, abanar, mãozinha, né? O bebê que não fala, mamãe, papai, e ausência de atenção compartilhada, aquela questão que a gente disse logo no início, né? Tá. São tantas coisas, né, doutora? Tem que prestar atenção. E se houver aí vamos dizer aí que passou batido, né? Todo mundo passou batido. E se esse diagnóstico for tardio, quais as consequências para essa criança? A consequência do diagnóstico tardio é a intervenção atrasada, né? E a intervenção atrasada causa prejuízo em todo o seu desenvolvimento global, né? Então, a crença de familiares, de profissionais de saúde,
de que vamos aguardar o tempo da criança, né? Mesmo quando ela apresenta atrasos evidentes, é um dos fatores que interfere diretamente no detecção precoce, entende? Então, nós, profissionais de saúde, a gente deve insistir na educação de que o ditado de que vamos aguardar o tempo da criança deve respeitar os limites, né? Aqueles limites pré-definidos da idade máxima de aquisição de um marco do desenvolvimento, que são os marcos definidos nas tabelas validadas, não é mesmo? Não é o profissional que acha que está normal. Não, a gente deve seguir a medicina baseada em evidência, né? E quando é diagnosticado, vem aquelas terapias, né? Como é que é isso, hein? Eu vejo quando chega ao nossa área jurídica que os neuros fazem aquele relatório e aquela criança com várias e várias terapias a serem feitas. E outras não. E outras só... Tem uma até que eu me recordo que era só APA. Precisava dessa terapia. Aí eu falei, opa, esse aqui é... Como é que é isso? É assim, não tem um mesmo protocolo para todas as crianças, né? Cada criança apresenta necessidades individualizadas, né? Que estão de acordo com a sua necessidade, de acordo com a dinâmica da família, não é? Não existe um protocolo específico, toda família deve fazer esse tratamento. Não, a gente tem vários níveis, né, do transtorno, e cada um se manifesta de uma maneira individualizada. Nenhum autista é igual a outra criança, por exemplo, ou outra pessoa com diagnóstico, né? Então, a gente deve observar a dinâmica familiar, a quantidade de recursos que a comunidade oferece, né? Então, a gente sempre enfatiza muito que necessita de uma avaliação personalizada que permita o estabelecimento do PIT, que é o Plano Individual de Tratamento. Cada um deve ter o seu protocolo. Muito bom. Agora eu gostaria de agradecer aqui o Gilberto Pereira, a Bia Rodrigues, a Cleiciene Ribeiro, a Daniele Maciel, Luiz Otávio, dando parabéns aqui pela iniciativa, a Bianca Lourenço. Alguns eu conheço aí. Uhum. A Zeisa Matildes, bom dia, coordenadora Zeisa de Uberlândia. Uhum. O Flávio Almeida, isso é minha amiga, orgulho de estar representando e orientar a população. Flávio é meu amigão, um abraço, Flávio. Muito bem. O Sérgio Linde Rocha, parabéns autistas por esse dia. Sérgio é lindo, né? O Sérgio teve no Bom Dia, no DFTV, na hora do almoço, dando aí uma mensagem de como ele está se comportando nessa quarentena. Parabéns, Sérgio. O Caiton Ávila, poderia esclarecer uma diferença entre autismo leve, moderado e severo, doutora? Isso, nós vamos definir. Bom, também ele diz aqui, que idade deve fechar o diagnóstico? Não tem idade para fechar diagnóstico, não é mesmo? A gente precisa o quanto antes, né? Mas pessoas adultas também inclusive tem muito consulta com psiquiatra adulto, em que eles fecham o diagnóstico agora, não é? Uhum. Baseado no desenvolvimento dele anteriormente, né? Lá quando criança. Porque a gente sabe que eles adquirem, né, os marcos quando devidamente reabilitados. Talvez lá no adulto não vai ter tantos sintomas, não é mesmo? Mas a gente já falou que o autismo não tem cura. Então, tem muito diagnóstico na vida adulta ainda. A gente espera que nos próximos anos não tenhamos, né? Que todos consigam identificar precocemente. Nós já passamos por isso, para conhecer pessoas adultas que foram diagnosticadas já aos seus 40, 50 anos. O sofrimento foi muito maior para essas pessoas, com certeza. Doutor, agradecer o Gibson Flores, ele é do Moab do Amazonas. Obrigado, Gibson, por nos acompanhar. A Viviane Roberta,
O Flávio Almeida, isso é minha amiga, parabéns por estar orientando. Aqui ele repetiu, né? Tá vendo como ele gosta da senhora? Repetiu a mensagem. O Wellington Rios, ótima doutora Angélica Ávila. A Ana Cláudia Jovito. Bom dia, somos uma turma do último ano de fisioterapia da Uniceplac do Gama, assistindo com a professora Tatiana Parada. Ah, é o pessoal lá da Uniceplac ali do Gama. Tá todo mundo de teleaula, né? É. Obrigada, né, pessoal? Agradecer esse pessoal Muito bem. todo. A Marli Ávila, a Rebeca. Uhum. Tem uma pergunta aqui, doutora, que coincide da importância do pediatra. E a pergunta aqui do Sérgio Linde Rocha, o pediatra do meu filho demorou quase um ano por me dar o encaminhamento para o neuropediatra. Ele sempre falava que meu filho não tinha nada. E aí, qual a importância do pediatra? O que a senhora tem a dizer aqui para Sérgio? É muito importante, né? Porque houve até um estudo o ano passado, ou em 2018 ou 2019, se eu não me engano, 2018, aqui no Brasil mesmo, em que foi mostrado que a maioria das mães buscaram ajuda com cerca de 3 meses do início das suas preocupações. E o primeiro profissional procurado foi o pediatra, na consulta de rotina. Ela chega fazendo a queixa, né? Que acha que está diferente, que tem algum comportamento que o priminho não faz, né? Sempre tem essa comparação. Então, isso mostra o quanto esses profissionais são importantes no rastreio e no direcionamento de qualquer desvio de desenvolvimento e comportamento, né? Independente da fase em que foi avaliada a criança. Então, o pediatra tem que ter esse conhecimento, aprofundar o seu conhecimento no autismo, para que a gente consiga fazer o diagnóstico cada vez mais precoce. Tem razão. O pediatra é a porta de entrada, né, para esse mundo aí, porque geralmente os pais levam ao pediatra, né? A criança tem o seu pediatra ou do SUS, lá no posto de saúde, na UBS hoje, ou particular. Então, ele realmente tem que estar preparado para isso, né? Isso. Doutora, aqui, ó, Gabriela Ribeiro fala, então a aba não é para todos os autistas? Não, a aba não é para todos os autistas, né? O aba é ainda o que tem melhor evidência científica, não é? Mas, e se enquadra na maioria dos autistas. Mas, por exemplo, o sistema de comunicação por troca de figuras, que a gente fala de PECs, né? É uma comunicação suplementar e alternativa, né? A partir do uso de sinais de gestos, né? Símbolos e figuras, é mais indicado para aquele autista não verbal, não é? Então, cada criança deve ter o seu plano de intervenção individualizado. Ok, obrigado, viu, a participação da Gabriela Ribeiro. Doutor, e o tratamento, hein? Vamos lá? E esse tratamento? Já temos aí o diagnóstico, já estamos a neuro, o psiquiatra. Como é que é isso? Como é que chega o tratamento daquela criança? Então, ou aquele adulto, ou aquele adolescente, né? Ou aquele adolescente, né? O tratamento, ele envolve a equipe de saúde, a equipe pedagógica e a família, né? Ótimo. E o que tem que fazer? Eu sempre enfatizo muito, 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 muito. É intervenção, intervenção, intervenção precoce. Ah, medicação. Não, gente, é intervenção. Então, a intervenção precoce que deve ser iniciada tão logo quando haja suspeita, como eu disse lá atrás, ou imediatamente após o diagnóstico por uma equipe multidisciplinar, né? Então, não temos que esperar o diagnóstico, o código, para iniciar as terapias. Se a criança apresenta qualquer atraso no desenvolvimento, ela deve ser encaminhada para estimulação precoce e merece ter um acompanhamento especializado, né? Então, o tratamento, ele consiste num conjunto de modalidades terapêuticas
o que eles visam, né? Visam aumentar o potencial do desenvolvimento social e comunicação da criança, além de proteger o intelectual, né? Reduzindo os danos, melhorar a qualidade de vida e o que mais os pais, pelo menos nas minhas consultas, eles são preocupados com as competências para o desenvolvimento da autonomia da criança, né? Então, o tratamento também se baseia em diminuir as angústias da família, né? A gente deve falar sobre isso também com os pais e sempre estar explicando de maneira clara e objetiva como será o tratamento para o seu filho. Não compare o seu filho com outra criança autista. Cada autista é diferente, não é mesmo? E aí a gente tem todas aquelas modalidades terapêuticas, né? O coaching parental é o que eu falo que é essencial, porque os pais devem ter ser capacitados para trabalhar com as crianças, né, no ambiente domiciliar, né? Teve uma pesquisa recente que afirmou que as famílias que receberam treinamento comportamental baseado em ABA, que é o famoso, né, tiveram resultados significativamente melhores nos mais variados contextos, desde o comportamento, sono, alimentação, né, porque a criança tem mais confiança, né, nos pais. Então, tem várias modalidades. A senhora falou dos pais e eu participei até de uma live ontem, que a gente agora está participando de todas as lives, né? Nesse período. E estava colocando a psicóloga sobre a questão dos pais, sabe? Porque a gente tem que dar atenção a essas pessoas, né? Sim. Como é que é quando chega e que vocês notam, vocês, neuro, né? Nota que a mãe aqui, o pai está precisando de atendimento, acompanhamento psicológico. Como é que vocês... Eu acho que todos os pais de crianças que recebem o diagnóstico merecem uma atenção psicológica, sabe? Independente, não tem exceção. Eu acho que todos os pais merecem, até para a aceitação do diagnóstico, sabe? Para você aceitando mais rápido, você não tem aquele período de negação, de dúvida, né? Você diminui a angústia e a angústia acaba que passa para a criança. O sofrimento dos pais passa para a criança também, né? Muitos têm piora do comportamento quando tem o diagnóstico. Muitos pais chegaram em mim e falaram, doutor, ele piorou depois que você falou que é autista. Mas, e aí a gente sempre está orientando, né? Às vezes é porque eles estão naqueles momentos passando para as crianças, né? Esse sofrimento, essa angústia deles também. Então, todos os pais, sem exceção, merecem. É por isso que nós lutamos aqui no DF para ter o Centro de Referência de Atendimento ao Autismo. Porque é um local onde os pais vão encontrar não só a questão de saúde, mas também a questão pedagógica, mas de ter o atendimento completo, não é só da criança, igual a senhora falou, né? Isso. A atenção é dos médicos, é claro, dos profissionais, né? Todos da área de saúde, dos pais e da sociedade. E o papel da sociedade é, com seus impostos, manter esse local. Quem tem condições de pagar um plano de saúde, tudo bem. Aqueles que não têm, aí tem muita dificuldade. Nós tivemos uma mãezinha que nos procurou, dizendo que tinha 8 anos aguardando fono no SUS e diagnóstico autismo. Então, o nosso governador, que prontamente acolheu a sugestão de criar o centro de referência, isso vai atender principalmente essas famílias, essas mãezinhas, esses pais que recebem o diagnóstico e não sabem o que fazer, né? Então, realmente, a senhora está correta. Eu acho que sem exceção, todos os pais devem também ter esse acompanhamento psicológico. Isso. É os pais, o cuidador, né, a família em geral, né? Até a escola. A escola da criança merece ter uma atenção para o autismo, um treinamento, uma contextualização para aquele mundo ali, né? Muitas mães me falam que tem muitos problemas na escola, porque é onde que é
deixar a criança mais isolada, né? Hoje já está difundindo mais as informações, né? De questão de inclusão social. Então, tá melhor, pelo menos aqui no DF. Mas em Goiás, a luta é grande, viu? Doutora, a Bia Rodrigues, ela fala assim, ó, ótima oportunidade para ampliar o conhecimento. Fui monitora de autistas e sempre tive interesse em me especializar na educação inclusiva. No momento, curso de eu acho que é no curso de pedagogia. Tenho uma irmã síndrome de Down. Muito bem, a Bia, ela está colocando aqui que no curso de pedagogia tem interesse em especializar. Muito bem. Especialize, Bia, pelo amor de Deus. A gente precisa de profissionais especializados. A gente precisa. A Bigorna Gabriel, isso aí, maninha, é sua irmã, né? É meu irmão. Ah, é Bigor? É um Qual o nome? apelido. Gabriel? É Gabriel o nome dele. Ah, muito bem, parabéns, mano. O Gabriel Laís bateu palma, obrigado. A Luana Evelyn, de Assunção. Doutora Angélica, parabéns. Médica da filha dela, tá vendo? Sim. A Luzia Likonski, Janer, muito esclarecedora essa live. Obrigado por compartilhar o conhecimento. Esse é o nosso papel da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo, tá, gente? Nós temos uma diretoria, nosso presidente Délio nos dá toda a autonomia de trabalhar em defesa dos autistas, estamos aqui para isso mesmo. Doutora Ana Paula Viana, existe diferentes graus de autismo? Existe os 3 graus do autismo, né, que a gente fala, né, o nível 1, o nível 2 e o nível 3, né, esse daria até uma live inteira, viu, para explicar, né? Falar. Mas, basicamente, o nível 1 é aquela criança que tem a necessidade de pouco apoio, né? Mas que necessita. Eu sempre gosto de enfatizar bastante. A separação é só para definição de horários de terapias, entendeu? A gente fala de horas, né, por semana, por exemplo, né? Porque a criança, por exemplo, do nível 1, necessita de um apoio contínuo para que as dificuldades na comunicação não causem maiores prejuízos, né? Ela apresenta uma dificuldade de iniciar interações com outras pessoas, e aparentemente demonstra não ter interesse em se relacionar com as outras pessoas, né? Tem os comportamentos repetitivos e restritos também, a alteração no planejamento, como em todo o espectro autista, né? E a definição mesmo, nível 1, nível 2 e nível 3, é para a gente falar das necessidades de apoio, como no nível 2, que tem a necessidade de um apoio substancial, e o nível 3, a gente fala necessidade de apoio muito substancial, né? Então, aquela criança que vai exigir mais das terapias e de maiores intervenções especializadas. Não é medicação, tá, pessoal? Não estou falando de medicação, estou falando de terapias. Então, não tem o mesmo protocolo, né? Cada criança... É aquilo, cada criança, mesmo 2 crianças nível 1, elas necessitam de suportes diferentes, porque nenhuma delas, as 2 não vão ser iguais. Entendeu? Mesmo as terapias são diferentes. Aqui, olha, uma pergunta interessante. Quais as principais modalidades terapêuticas? Isso, é aquele que a gente falou do modelo Denver, a estimulação cognitivo-comportamental, né, baseada em ABA, o coaching parental é uma modalidade terapêutica, a comunicação suplementar alternativa, que entra o PECS, que eu falei, né, tem o método TEACH, que é aquele tratamento e educação para crianças e com outros prejuízos na comunicação, ele é muito utilizado no ambiente pedagógico, tá, esse método TEACH. E temos também a terapia de integração sensorial, para aquelas crianças autistas que demonstram alterações no processo sensorial, né? E também outras estratégias que envolvem o recurso de um acompanhante terapêutico e aparelhos de alta tecnologia,
isso mais para os Estados Unidos, né? Mas aqui no Brasil tem muitos jogos e aplicativos desenvolvidos especificamente para o desenvolvimento das habilidades comunicativas, né? Então, o tratamento, ele deve envolver a equipe de saúde, a equipe pedagógica e a família, né? E o que a senhora me diz sobre a musicoterapia e a ecoterapia? Acho excelente. Tive, assim, experiências pessoais no consultório de uma mãezinha que, principalmente na ecoterapia, eu não sei nem se eu posso falar muito, mas não vou identificar ela, né? Mas que o filho dela é autista não verbal, mas que com o cavalo ele fala. Olha. Então, ela chegou para buscar ele na ecoterapia, ele estava tendo um diálogo com o cavalo, entendeu? Então, a gente vê a importância das terapias. São todos que se adaptam assim? Não, né? A musicoterapia, tem criança que evolui espetacularmente, né? Nossa, é interessantíssimo como eles evoluem. Mas tem outras que já não gostam por questão do transtorno sensorial auditivo, né? Não gosta de barulhos, e aí eu sempre falo, mãe, a criança que tem sensibilidade auditiva muito sensível e não gosta de barulhos, não tolera, não é que ela nunca vá para a musicoterapia, e sim ela vai para a terapia ocupacional, com integração sensorial, para a gente fazer uma transição, né? Tudo é muito lento e constante, né? A gente não pode parar. O pessoal está sofrendo muito com essa pandemia, né? Questão das intervenções. Então, eu estou recebendo muito pedidos de mães para avaliação por piora do comportamento, né? Até porque acaba que regride, tem alguns autistas que regridem, né? Sem a intervenção, né? Sem as terapias. E parou, né? Do nada, assim, devido à pandemia. Então, tá difícil para algumas mães. O decreto agora autoriza, né? Agora autoriza. Muito bom, que aí vamos organizando, né? Todo mundo tomando as precauções, e ao dentista, as terapias. Acho que agora vai devagarzinho. A gente passou aquela primeira fase, né? Agora a segunda é abrir as feiras, cada um tomando o seu cuidado, indo às terapias, para que a gente possa passar por esse período agora, né? Que esse importante que cada família tenha responsabilidade do cuidado e da prevenção, né? Para ajudar, porque a gente tem que pesar o ficar em casa, por exemplo, para as terapias, né? Às vezes o ir na terapia é essencial, então adote as medidas de prevenção necessárias, né? Olha aqui, a Elisângela Martins Botelho, bom dia, como se dá o desenvolvimento do autismo na criança? O que a senhora tem a dizer para a Elisângela? Isso, Elisângela, obrigada pela pergunta. Isso a gente falou no iniciozinho ali, a gente desenvolve, ele se origina na primeira infância, né, nos primeiros anos, pode ter manifestações desde o nascimento, né, e não tem etiologia definida ainda, não tem um marcador específico. Muitas mães chegam e falam, doutor, eu quero exame, quero confirmar, e não, o diagnóstico é clínico, né. Existem alguns fatores de risco, por exemplo, o uso de algumas medicações na gravidez, né? Mas são pouco definidos ainda. A questão de exposição a organofosforados, né? Mas ainda também está em estudo. Então, tudo ainda muito, muito indefinido, mas que a gente já sabe dos fatores de risco, né? Agradecer aqui a Isa Israelita, a doutora depois responde a senhora no privado. Ariane Nunes, fala aqui Lucélia Porto. O Glauber Neri, a escola, né, em uma determinada fase da criança, é benefício para o desenvolvimento da fala. Ecolalia, ele está querendo dizer, né? A escolalia, escolalia. Ecolalia. Ecolalia, desculpa. Ecolalia, que é aquele... Eu estou com a luz aqui, olha, e às vezes eu não consigo ler. Inclusive, em outra live que eu fiz, em vez de falar Anvisa, eu falei ANS. Escolalia, em uma determinada fase da criança, é benéfico para o desenvolvimento da fala,
Mas uma vez que perdura, como deve ser tratada a escolalia? A ecolalia que fala. Ecolalia. Isso. É terapia. Mais uma vez, terapia, terapia, terapia. Entendeu? Tem algumas dicas, né, para pais, para trabalhar com a criança com ecolalia, que são bem interessantes, né? Até a fono trabalha, né? Até a psicopedagogia ajuda bastante, né? Que é muitos pais atuam assim, a criança tem a ecolalia, né, a repetir uma sílaba ou uma palavra, né, específica, e o pai fala, que, né, para ele continuar repetindo, e isso não. Você deve desviar a atenção da criança para outro foco, e não colocar ela no hiperfoco da própria ecolalia, enquanto a fono faz toda a área técnica, né, para a gente buscar a melhora desse transtorno da fala. Quem fez a pergunta sobre a ecolalia foi o Glauber, que ele é o pai de autista e é de Manaus, Amazonas. Obrigado, viu, Glauber? Obrigado, Glauber. Bom, ABA não é método de intervenção, ABA é uma ciência comprovada cientificamente e cabe em todo o indivíduo, não apenas para o autismo, pois não é um método autismo. Exatamente isso. Perfeito, Gabriela. Perfeito. Aí ela faz um comentário aí, porque a gente está falando de autismo, né? Então, realmente, ela deve atuar na área, né? Ela até fala aqui que terapeutas especializados em ABA podem ser especialistas em PECs também. Uma forma que ficou exposta para entender que ou uma criança faz ABA ou faz Isso, PEC. exatamente isso. Perfeito. Bom, vamos agora às dietas. Como é que as mãezinhas aí devem fazer? Como é o tratamento farmacológico? Isso. As dietas é um tema bastante polêmico no que se trata do autismo, porque um aspecto bem conhecido é que pacientes com transtorno têm algumas alterações no hábito alimentar, né? São descritas como aversão, como seletividade, ou até recusa total a determinados alimentos, né? E existem também associações frequentes com sintomas intestinais, né, gastrointestinais, como a diarreia ou constipação, né, dor abdominal e distensão gasosa, né, a barriguinha fica distendida. Existe aí na mídia, principalmente assim, em alguns grupos, a gente vê, é um tema que entra no consultório a respeito de um embasamento científico que justifique a restrição de principalmente glúten e caseína, né? As mães têm perguntado bastante. Então, as evidências são controversas e não há um embasamento na literatura que justifique essas restrições alimentares, porque essas dietas expõem os pacientes, né, a outros prejuízos nutricionais, que pode também ter uma piora no neurodesenvolvimento. Então, as restrições alimentares, elas podem se associar também a uma rejeição social, a estigmatização, não é? As dificuldades na socialização e tem potencial efeitos adversos. Então, os pacientes, gente, com o transtorno do espectro autista só deve ser submetido à dieta, né, com exclusão, né, caso haja diagnóstico confirmado, por exemplo, de doença celíaca, de intolerância ao glúten não celíaca, de intolerância à lactose, de alergia alimentar ou outra hipersensibilidade alimentar conhecida, né? E por isso a gente aqui apoia, né, bastante o trabalho da nutrição, né? Uhum. A equipe de nutrição tem que também ter um acompanhamento da criança com o espectro autista, né? A avaliação formal de deficiência de micro e macronutrientes é importante também. Então, devemos sempre estar em apoio com a nutrição também, além de todas as outras terapias, né?
E a quantidade de remédio, doutora? Com o tempo diminui? Teve uma mãezinha que nos procurou no nosso escritório que disse que a filha, né, não está tomando nenhum remédio. Existem autistas que não tomam nenhum remédio? Existem autistas que não tomam remédio. Inclusive, são muitos, viu, Edilson? É? Muitos autistas. Geralmente o paciente com autismo que demanda um tratamento farmacológico para o controle de sintomas, né, associado, é somente quando eles interferem negativamente na qualidade de vida dele e da família, né? Então, não é todo autista que deve receber um tratamento farmacológico, né? Então, restringe-se a um pequeno grupo que manifesta comportamentos como irritabilidade grave, impulsividade, agitação psicomotora, né, transtorno do sono. Muitos autistas têm um transtorno do sono que, com a higiene do sono, as orientações que a gente faz em consultório, a criança já consegue, a família já consegue estabelecer. Então, a gente tem que ter a paciência também, e não já logo ir entrando com medicações. Medicações são ótimas quando adequadamente indicadas, né? Existe autista sem terapia? Não. Não existe nenhum autista sem terapia. Eu sempre falo, gente, é terapia, 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 entendeu? Uma mãezinha do consultório particular, assim, não tinha, comentou sobre a situação financeira dela, né? E eu falei para ela, eu falei, mãe, vá conversando comigo via telefone, não pague a minha consulta e pague as terapias. Dê preferência às terapias, porque a gente também tem que se colocar no lugar do outro e ajudar quando necessário, né, Edilson? A gente não pode deixar essas mães sem apoio terapêutico, né? E nós não vamos sossegar enquanto o governador não fizer o centro de referência, porque é ali que nós vamos dar qualidade de vida a essas crianças, esses adolescentes, viu? E a família, né? E a família. Doutora, Daniele Maciel, ela diz assim, ó, aceitar o TEA. Como o pedagogo pode orientar a família na escola que ainda não tem diagnóstico? Ela é de Nilópolis, Rio de Janeiro. Não, Daniele, obrigada pela pergunta. Muito importante, até mesmo porque as escolas ali os professores têm um receio de a mãe achar que está falando que o filho é diferente, que o filho tem doença, e não, né? A gente deve abordar a família com cautela, pedir uma avaliação, porque ele está apresentando alguns comportamentos diferenciados, né? Por exemplo, da turma, mas nunca chegar com agressividade, né? Para uma mãe que ela vai espirrar, né? A gente tem que ter muita cautela no que fala e quando fala, né? Mas a escola tem um papel fundamental. Tem que ser falado, de qualquer maneira. Tem que ser falado. A gente só fala para ter uma cautela na hora de falar para a mãe buscar ajuda, né? Agradecer a Carla Ávila, a Gil Pinheiro, tá dando parabéns para mim e para todo mundo, né? Isso. A Marli Ávila, Ana Cláudia Jovito. Tem vários tipos de autismo? Tem vários. Tem vários níveis, né? O autismo tem um núcleo e tem vários níveis de autismo. A Rosana Ávila, e comprovado que o ácido... Aí é um termo de vocês, olha. A senhora consegue ler? O ácido valproico, né? Causa autismo? Esse ácido valproico, é? É comprovado. É uma medicação, uma droga anticonvulsivante, né? É comprovado que o uso durante a gestação está associado com o desenvolvimento do transtorno. Então vamos evitar, né? Isso. A gente sempre passa para o pessoal, né? Ginecologistas também são bem capacitados para orientar as mães. Por isso a importância, né, do pré-natal.
Por isso a importância do pré-natal, né? Todo um acompanhamento, né? A medicina preventiva, né? Nada melhor do que a medicina preventiva. A Gisele Rodrigues, quem tem paralisia cerebral pode ter autismo também, doutor? Gisele, obrigada pela pergunta. Pode também. Toda criança que tenha uma alteração, né, um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, pode ter comportamentos autísticos, que a gente chama, né? E aí seria uma situação co-ocorrente, e não um diagnóstico somente, né? Seria a paralisia com situação co-ocorrente, o autismo. É possível sim. Olha, tem várias perguntas. Nós estamos às 11h06. Essa live, essa nossa live vai ficar aí à disposição de todo mundo, né? Tem aqui a Ana Carolina, a Aline Pérez, a Sara Evangélica, o Sérgio novamente, né? É a Lindinalva. Ah, tá. É a Lindinalva. A minha sobrinha Laila fez o curso de pedagogia e fez seu TCC em cima do autismo, por causa do seu sobrinho Sérgio Abner. O Sérgio, que apareceu aí no jornal, meio-dia, está todo alegre. Já está se especializando no assunto. Parabéns, viu? A sobrinha dela, Laila. A Silvana Almeida Rosas, sou pedagoga, um aluno autista em 2011, foi uma... Peraí, vamos lá. Sou pedagoga, um aluno autista em 2011. Foi uma experiência inovadora e com muitas dificuldades na época. Totalmente feliz. Atualmente, por esse atendimento disciplinar. Estou como aluna no estágio de neuropediatria com o grupo da Uniceplac, todos juntos para trabalhar o desenvolvimento neuropsicomotor, estímulos, trabalhar uma marcha, postura, etc. Professora Tatiana, parar por essa, eu acho que é parabéns, né? Por essa oportunidade de vida. Obrigado, doutores, agradeço como pedagoga e futuro fisioterapeuta. Olha, parabéns, Silvana. É o que a senhora falou, precisamos de muitos profissionais nessa área. O quanto tiver, para a gente ainda é pouco. Né? A Márcia Maria Ferreira, por causa da pandemia, os profissionais terapeutas podem realizar como terapia online, doutora? Se positivo, poderá indicar um resultado satisfatório? O que a senhora acha? Pode sim, né? A gente não sabe como será a aceitação, né, por parte da criança, mas é regulamentado sim. Inclusive, algumas clínicas já estão fazendo. Aqui em casa, meu filho é autista, o psiquiatra, nós fizemos online, deu certo. Bom, vamos lá. Tem que tentar de toda forma, né? Olha só, a Sandra Cruz, sou mãe de uma garota com síndrome de Angelman e autismo. Também sou professora de sala de recursos na Ceilândia. Parabéns pela iniciativa. Sandra Cruz. Obrigada, Sandra. Nos acompanhar. E a Márcia Ferreira, devido a esta pandemia, podemos levar como nossas crianças para terapias presenciais? Estou recebendo a chamada. Ela está preocupada, doutora. Isso aí a gente tem que ver com os órgãos e conselhos, né, como que será feito, e de acordo com cada clínica específica, né, talvez você vai poder me falar melhor, Edilson, sobre a questão da legalidade, né, do respaldo legal, como que está isso atualmente? Estávamos aguardando a definição do GDF, e agora foi autorizado, né? O decreto novo do governador autoriza o funcionamento das clínicas. Agora, na questão legal, autoriza. Agora vem a questão de tomar os cuidados, né? Porque o vírus está por aí. Então, eu acho que deve aí ter uma conversa com a clínica para chegar lá na hora, para ter os aparelhos de proteção, né? Toda a máscara, ter também aí os cuidados, o álcool gel. Então, acho que isso, cada família deve ver a melhor forma, né? Que agora está autorizado, porque as clínicas não tinham essa autorização aqui de funcionar, né? Estava dentro do decreto
de não poder funcionar. Bom, a Elmira entrou, o Glauber, a Glauber Neri, Glauber Neri? Eu acho que é o mesmo. É o mesmo. Uma medicação por erva de São João é comprovadamente benéfica para o tratamento do autismo? Nós vamos responder essa última aqui, que daqui a pouco, doutora, a senhora falou em musicoterapia e também o barulho, né, que os autistas têm essa sensibilidade. Nós vamos aqui mostrar uma banda, que são 3 autistas e uma pessoa com, deixa eu ver aqui qual é. Deficiência intelectual, não é? Um deficiente intelectual, é a banda Good Time Rock Band. É rock, hein? Então, tem muita gente que diz quase o normal, né? Que os autistas têm essa hipersensibilidade, mas conforme a senhora falou da musicoterapia, e também tem essa saída aí que esses jovens tá atuando, que é tocar, não é nem só escutar, não, é tocar e apresentar show e tudo, divulgar, né? Então, assim, o que a senhora tem a comentar aqui dessa comentário do Glauber, que ele fala que uma medicação por erva de São João é comprovadamente benéfica para tratamento do autismo? Então, ele fez uma pergunta ou ele afirmou isso? Eu estou achando aqui que está afirmando. Porque, assim, na literatura, né, a gente ainda não tem essa comprovação científica, né, a respeito da erva de São João, que está sendo altamente estudada, sim, tá? Como canabidiol, né? Eu já li sobre isso mesmo, essa pesquisa. Agora teve uma reclamação da Rosana, nós vamos voltar lá. Para esclarecer sobre os fatores genéticos e ambientais que podem causar o autismo? Sim, existem vários, assim, estudos, né, que falam que o autismo pode ter uma causa genética, não é? Mas ainda não temos aquele marcador específico para definição de tal. Por isso que está sendo amplamente investigado, né? O pessoal da medicina científica evolui ano após ano, estudos, mais estudos, para a gente buscar um marcador genético, né? E não isso não ser tanto, não causar tanta angústia, né, para a família, porque muitas famílias querem a causa definida, apesar de que a gente sempre fala, não vamos estressar com o que causou, e sim com a intervenção nesse momento. Claro que em toda consulta tem um momento da gente falar das possíveis causas, né? Mas é muito angustiante e até mesmo para um aconselhamento genético, né? Seria interessante achar esse marcador. E os fatores ambientais, amplamente descritos também, né? Principalmente com a falta de estimulação, não é? Aquele bebê deve ser sempre estimulado, de reduzir o tempo de tela, né? De 2 anos de idade, a Sociedade Brasileira de Pediatria e mundial, né, também a OMS, indica 0 tempo de tela, né, porque causa vários estímulos errados na criança. Então, tem aí fatores ambientais que contribuem e fatores genéticos em cada situação. Agora, para encerrar, doutora, o adolescente com TEA e as preocupações com o futuro, né? O adolescente, eu sempre falo para as mães, as mudanças físicas da puberdade, a aquisição de caracteres sexuais e o crescimento transformam o corpo infantil no corpo adulto, né? A adolescência é essa delicada transição entre a infância e a idade adulta, né? E é difícil para todo adolescente. A gente já passou por isso, a gente sabe, né? Não é só com o diagnóstico de autismo. E aí a busca de autonomia em relação aos pais, a inserção em novos grupos sociais e até mesmo a construção de parcerias amorosas, né, que é nesse momento, representa um grande desafio. Então, a forma que a adolescência vai se manifestar deve ser avaliada de acordo com cada caso, sempre com apoio psicológico, né, porque as manifestações do transtorno
conforme a gente já falou aqui, depende da gravidade da condição autista. Então, na adolescência também irá depender dessa gravidade, né, de como ele chegou até a adolescência, né, quais as habilidades que ele adquiriu nesse tempo de terapia. Por isso, diagnóstico precoce, intervenção precoce é o essencial, né. Então, o adolescente tem que ter um suporte familiar, psicológico adequado, né, de forma a lidar com essas situações, né. O adolescente e as famílias apresentam a necessidade que estão de acordo com sua funcionalidade, com a dinâmica familiar, né, com o que a comunidade oferece, com o grupo de amigos na escola. Então, é aquilo de novo, nenhum é igual, né, cada um merece um plano terapêutico, né, um plano psicológico diferenciado, né. E aí a preocupação com o futuro, os pais e familiares apresentam essa preocupação devido à limitação da independência, né, e o sustento próprio. Então, os pais querem isso, querem que eles sejam, tenham autonomia, adquiram autonomia de vida, né, e a socialização o mais rápido possível. E isso é o que gera mais angústias nos pais, né. Então, no que se refere a nós, profissionais de saúde, são necessárias permanente sensibilização, né, permanente capacitação, preparação e atualização dos pediatras, nós, neuropediatras, a psiquiatria, toda a equipe envolvida, né, psicólogos, fisioterapeutas, né, e principalmente no autismo, é todo dia uma novidade, todo dia, não é, Edilson? Você, como pai de você sabe que existe, a mídia faz bem, mas a mídia também pode atrapalhar, né? Então, nunca deixe de conversar com o médico para você sentir a segurança, né, do seu filho, e nunca compare. Nos grupos de autistas, participem para vocês estarem sempre bem informados, mas nunca para comparar o seu filho com outros filhos de outras mães. Não é mesmo? Olha, eu gostaria de agradecer muito a senhora, né? Nós começamos um pouco tarde devido a problemas técnicos, que esse mundo virtual a gente está aprendendo, todo mundo junto, né? Aprendendo. O senador Isalci falou uma coisa no plenário que eu achei interessante. Essa pandemia, ela avançou 10 anos no Brasil, porque daqui a 10 anos, muitas pessoas tinham resistências de fazer esse trabalho remoto, essas palestras remotamente, né? E agora nós fomos, né, pressionados para ter acesso. Então, está todo mundo, meus filhos mesmo estão ali, assistindo aula remotamente. Então, ninguém imaginava hoje que estaríamos nesse ponto, né? Então, eu gostaria muito de agradecer o doutor Délio, nosso presidente da OAB aqui do DF, a doutora Andréia Saboia, que coordena todas as comissões. Doutora, nós temos quase 80 comissões, debatendo todos os temas, viu? Aqui o nosso presidente, ele é atuante, viu? Agradecer todos os membros da nossa comissão de defesa dos autistas, tá? Nós temos vários colegas, quem tiver interesse de entrar, a senhora também, quiser, nós temos reuniões mensais, tá? Agradecer ao Moab, agradecer o Capricha na Inclusão, agradecer a AMA, agradecer a Abraça, agradecer também a Associação Tudo Azul, o programa Todos pelo DF, a Clínica Interação e a Clínica Neuromaster, tá? Então, esses parceiros que fizeram com que tenha dado certo, né, nossa primeira live aí, discutindo esse tema tão importante com a senhora, que é o autismo. Nós falamos do autismo na barriga, né? Nós falamos até na barriga, falamos durante quando os primeiros dias, falamos dela criança, e a criança vira adolescente, o adolescente vira adulto, e o adulto vai virar idoso, sempre autista, não é isso? Não tem cura, não é isso? Sempre autista. Então, olha, para encerrar, nós nunca, lá na nossa comissão, doutora, a gente nunca faz nada de autistas sem eles. Nada deles sem eles. Então, a gente trouxe aqui, para vocês conhecerem, um grupo de rock. É um grupo de rock.
eles são uma banda, são 3 autistas e um deficiente intelectual. Good Time Rock Band. O vocal é o João Daniel, que é autista. Uhum. O guitarrista é o Daniel Rates. O baterista é o João Henrique, também autista. E o Marcelo Guimarães, tá? Então, assim, antes de passar para eles, eu gostaria que a senhora deixasse o seu contato, né? Agradecesse aí todos que estão nos assistindo agora, para que a gente possa, em um curto período de tempo, ter acesso à senhora novamente. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Meus amigos, meus familiares sabem que eu abraço essa causa do autismo desde que eu fazia residência de pediatria. Eu já abraçava essa causa porque a gente precisa de mais profissionais interessados nessa área, especialistas, né, para o autismo, para a gente dar uma melhor qualidade de vida para esses pacientes, né? Então, agradeço demais a oportunidade. Estou disponível para responder qualquer dúvida de vocês, tá? Qualquer questionamento. Pode me mandar no privado pelo Instagram doutora Angélica Ávila. É aberto o Instagram, pode ficar à vontade, eu sempre respondo, tá? À medida que a rotina da gente deixa, né, Edilson? Mas respondo com prazer, tá, pessoal? Não é incômodo nenhum. E os atendimentos, eu atendo na Clínica Neuromaster, atendimento exclusivo lá, não atendo em outro lugar. E em breve estamos com a Neuromaster infantil a todo vapor, aí, abraçando também a causa do autismo. Então, vamos agora ao final. Gostaria de agradecer a todos e a todas que participaram. E vamos agora numa atração musical de autistas. Vamos lá.